A paz do Senhor para todos os nossos diletos telespectadores. Para nós sempre é uma alegria da parte de Deus poder estar aqui nesse programa para estar comunicando a palavra de Deus ao coração de cada um de vós. Hoje eu trouxe uma reflexão bíblica a fim de que nós possamos compreender a forma de que nós podemos alcançar vitórias da parte de Deus, e trouxe o tema Não tire os seus olhos de Cristo. Nós vamos comentar sobre esse tema durante a nossa reflexão de hoje. Quero agradecer, aproveitando a oportunidade, agradecer a nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui na sua presença, diante dEle, fazendo a sua vontade. Também agradecer ao nosso querido pastor presidente por essa grande oportunidade que ele tem nos dado de poder cooperar no seu ministério. Quero lhe convidar a abrir a Bíblia comigo no livro de Números, capítulo de número 21, versículos de 4 a 9, que nos diz assim o texto sagrado. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Dileto telespectador, esse texto nós lemos com a intenção de refletirmos um pouco sobre esse tema que nós anteriormente já citamos. Não tire os seus olhos de Cristo, pois somente Cristo pode nos livrar do pecado. O povo de Israel, no texto em apreço, eles, quando partiram do Monte Or, que chegaram ao Mar Vermelho, diz o texto que Moisés com aquele povo, eles tinham desfrutado de vitórias a ser contra os seus inimigos, e eles tinham conquistado várias cidades. Porém, o povo reconhece que pecou contra Deus e contra Moisés, pois no caminho eles começam a murmurar, a blasfemar, a falar mal de Deus, a falar mal de Moisés. E aquilo foi muito ruim aos olhos do Senhor. E o povo então foi punido por Deus por serpentes ardentes. Essas serpentes começavam a picar o povo. E diz o texto aqui que muitos israelitas passaram a morrer como uma justiça de Deus, castigando aquele pecado, o pecado da murmuração. Mas eles disseram a Moisés, reconhecendo os seus pecados, eles disseram: havemos pecado. Ora, o pecado não é apenas um ser secundário na história da vida humana, mas um personagem principal. A Bíblia, em nenhuma hipótese, nega a força do pecado, a sutileza tentadora que no interior do homem tem uma inclinação para o mal, e no exterior do homem sempre aparece como uma sedução para a prática das concupiscências da carne. A Bíblia trata da luta renhida entre a carne e o espírito. De um lado,
a consciência, o dever de fazer o bem. Porém, do outro, a convicção de que o mal está sempre presente na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele diz isso em Romanos, capítulo 7, o versículo 21. Ele disse, eu acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O apóstolo Paulo foi incisivo a tentar descrever esta angustiante batalha. Ele disse assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo estava mostrando que um homem sem Cristo, sem Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, ele é um miserável, ele é dominado pelo pecado. No texto em Apreço, nós percebemos que os israelitas, eles reconheceram, quando perceberam as serpentes lhe picando, o povo morrendo, eles disseram a Moisés, isso tudo é fruto do nosso pecado. Versículo 7, ele diz, havemos pecado, Moisés, contra ti e contra Deus. O pecado, ele é essa víbora mortal que tem destruído muitas pessoas. Então, o que é pecado? Tanto no hebraico como no grego, a palavra pecado traz essa conotação de errar o alvo. Diz a palavra de Deus em Isaías 30 e o versículo 21, eu gostaria de lhe convidar a ler esse versículo. Isaías 30 e 21 está escrito, veio o Todo-Poderoso e ordenou ao homem, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Mas o ser humano, ao desprezar a recomendação divina, pôs-se a trilhar a senda da rebelião, errando assim o alvo, como eu já disse aqui, que pecado é errar o alvo. O alvo que ele propusera, que Deus propusera ao homem para servi-lo na beleza da sua santidade. O pecado também pode ser definido teologicamente como transgressão deliberada e voluntária das leis estabelecidas por Deus. O povo sabia que murmurar era pecado. O povo sabia que Deus não aceitava que eles estivessem contra Deus, contra Moisés, se levantando, fazendo um montim contra Deus. Então o pecado é isso aí, meu querido. É pecar deliberadamente, conscientemente, sabendo que o que está fazendo está errado. Em João, na sua primeira epístola, no capítulo 3 e versículo 4, temos também uma definição bíblica, embora pequena, mas ela é essencial e completa. João diz lá, que pecado é iniquidade. Prezado telespectador, partindo desse princípio de análise acerca do pecado cometido ali pelo povo de Israel, no texto que estamos apreciando, veja que houve consequências. O povo começou a pagar com a sua própria vida pela sua atitude, pela sua ação, pela sua rebelião contra Deus e contra Moisés. A Bíblia ela revela as consequências do pecado. Na vida do homem, lá no Jardim do Éden, o pecado ele foi incisivo. Quando o homem pecou, ele passou a sofrer as consequências do pecado. E muito sérias. Deus disse a Adão, a partir de agora, do suor do teu rosto comerás. E a partir dali, o homem começou a sentir dores, angústias, por causa do pecado. Na mulher, por causa de sua desobediência, ela passou a sofrer, né, de uma forma terrível, né? Aí Deus também sentenciou a mulher por causa do pecado e disse que ela, a partir de agora, a partir daquele momento, teria os filhos, mas daria à luz com dores. Isso nós encontramos lá em Gênesis capítulo 3, e o versículo 16. Até a natureza, ela fora atingida pelo pecado. A natureza, ela é serena, harmônica em todos os seus sentidos.
mas o pecado, ele afetou a própria natureza, né? O apóstolo Paulo assevera que a criação passou a gemer, a consequência da transgressão adâmica. Isso está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 20 em diante. O apóstolo Paulo diz assim: a natureza geme, igualmente com dores de parto. No relacionamento com Deus, em consequência do pecado, o homem foi expulso do Éden e perdeu a comunhão com Deus. Aquele momento que o homem tinha com Deus, ouvindo a voz de Deus, gozando a presença de Deus, ele desfrutava de Deus. Ele perdeu essa comunhão com Deus por causa do pecado e agora passou a ser chamado filhos da ira. A palavra diz: o salário do pecado é a morte, a consequência do homem pecar é sempre a morte. As serpentes começaram a picar o povo e o povo passa a morrer, o povo passa a tomar para si as consequências da desobediência a Deus. Além de causar a morte espiritual, o pecado também leva à morte física. O caso persiste. Quando o homem persiste no pecado, nos seus delitos, ele sempre experimentará, a morte, e até a morte eterna, não é? Lá em Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 8 diz que Deus lançará os pecadores, os desobedientes no lago de fogo. O povo pede socorro, o povo clama a Moisés e disse: Moisés, nós pecamos. Nós havemos pecado contra ti, Moisés, e contra Deus. Nós havemos pecado. Quando eles reconhecem ali o pecado, eles falam a Moisés, eles clamam a Moisés, eles pedem socorro a Moisés. E aí, quando eles falaram com Deus, né? Veja aí o versículo 7 da leitura, diz que por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Aí o povo diz: ora por nós, Moisés. E diz a Bíblia que Moisés orou ao Senhor que ele tirasse as serpentes. E Deus ouviu a oração de Moisés. E diz o versículo 8 que o Senhor disse a Moisés que ele fizesse uma serpente ardente e que essa serpente fosse colocada em uma haste e fosse levantada, porque ali estaria o antídoto, ali estaria o livramento. O povo tinha que agora obedecer a Deus, o povo tinha que voltar-se à obediência, não simplesmente a prática de olhar para uma serpente na haste, mas eles obedecerem a Deus, eles deveriam então olhar para a serpente na haste e esse sinal de obediência iria fazer com que todo aquele povo pudesse viver. Só existe um antídoto eficaz contra o pecado: o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Mas ali, não é? No texto que nós estamos falando, eles olharam para a serpente e esse sinal de obediência fez com que Deus aceitasse e desse livramento ali ao povo. Eu disse que o antídoto ele é o medicamento usado para frustrar a ação de um veneno. E quando nós pensamos assim, Jesus, quando esteve falando com Nicodemos, quando Nicodemos não entendeu sobre o novo nascimento, Jesus usou esse texto para explicar a Nicodemos o poder do sangue dele, o poder de olhar para ele, o poder do homem voltar-se a Deus obedecendo a ele. Quando o homem se volta a Deus, milagres acontecerão na sua vida, porque Nicodemos diz: mas como pode ser isso? Como eu vou voltar a nascer de novo? Como eu vou ser uma nova criatura? Aí Jesus usa esse texto lá de São João capítulo 3 e o versículo 13, ele disse: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
Aí Jesus diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus estava dizendo, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, o poder está em mim. Não está, você não está entendendo que o homem tem que voltar e entrar no ventre de sua mãe e nascer. Não estou falando disso, Nicodemos. Agora é o homem olhar para mim. Como Moisés levantou a serpente lá no deserto, Deus levantará o seu filho na cruz do Calvário e todo aquele que olhar para ele será salvo. Lembro-me do que diz o profeta Isaías, no capítulo 45 e o versículo 22, ele diz o seguinte, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia. Ele diz, olhai para mim e sereis salvo. Meu amigo, eu gostaria de que você, neste momento que está nos assistindo aí na sua casa, na sala, no seu quarto, no trabalho, né? Onde você esteja agora dando atenção à mensagem nesse programa, eu gostaria de lhe dizer, o pecado, ele pode ser castigado. O pecado, ele pode ser tirado. A nossa vitória está em olhar para Jesus. Jesus disse, o Filho do Homem foi levantado. Assim como Moisés levantou a serpente, Deus levantou o seu Filho para que os homens olhassem para ele. Você quer perdão dos seus pecados? Olhe para Jesus. Quer saúde? Olhe para Jesus. O que é que você deseja? O que você precisa? Jesus tem a vitória que você precisa. Quer vitória? Olhe para Ele. Quer alívio da tua dor? Olhe para Jesus. Quer refrigério das lutas? Olha para Jesus. Eu te convido agora a olhar para Ele. É nele que está a nossa vitória. Quando o povo viu que ia morrer, mas a obediência, olhar para aquela serpente que fora designada por Deus como livramento, o povo foi salvo. E diz o texto, todo que olhava para a serpente ficava vivo. Aleluia! Eu quero te convidar, nesta programação, dentro dessa programação, que você tenha vida e vida na pessoa de Jesus. Se você olhar para Jesus, se você não olhar para este mundo, mas se o teu olhar estiver fito em Jesus, Ele, o Senhor Jesus, Ele fará milagres na tua vida. Lembra de Pedro e João? Quando eles chegaram lá no templo, junto à porta formosa, diz a Bíblia que estava ali um paralítico, um homem coxo, mas Pedro e João, olhando para ele, disse assim, olha para nós, olha para nós. Quando aquele homem pediu uma esmola, Pedro disse, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, olha para nós. Olha para Jesus, meu amigo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 1, ele diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O versículo 2 ele diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Não tire os seus olhos de Cristo. Em Mateus, no capítulo de número 14, e versículo 20 em diante, está narrando ali o texto, quando Jesus, ele foi ter com os discípulos e eles estavam no meio do mar, o mar estava bravio, mas diz a Bíblia que Pedro,
ele e os demais que estavam com eles, temendo, viram Jesus e pensavam que era um fantasma. Mas Jesus disse, não temas, sou eu. Mas Pedro disse, se és tu, manda, Senhor, que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, ele andou sobre as águas, o seu olhar em Cristo, olhando para Jesus, Pedro conseguiu andar sobre as águas. Aleluia! Eu quero nessa programação do programa de hoje dizer, você vai olhar para Jesus e você vai andar sobre os ventos que perturbam a tua casa, os ventos das drogas que muitas vezes têm te puxado para baixo. Veja que no versículo 30 diz assim, mas sentindo o vento forte teve medo e começou a ir para o fundo. Aleluia! Quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele começou a afundar. O Brasil está afundando porque tiraram os olhos de Deus. O mundo está entrando em caos porque tiraram os olhos de Cristo, porque tiraram os olhos de Deus, da sua palavra e da santidade que há na pessoa do Senhor Jesus. O mundo está começando a ir para o fundo, mas a igreja está com seus olhos fitos em Jesus. Nós estamos olhando para o horizonte, de onde estamos esperando aparecer o Filho de Deus. A igreja olha para Jesus e neste momento, nessa reflexão, meu amigo, eu quero te dizer, você que está percebendo que a tua vida está indo para o fundo, cada vez mais você luta e percebe que a sua vida está indo de mal a pior, começa a olhar para Jesus. Caro telespectador, antes de descer ao fundo do poço, clame por Jesus. Diz a Bíblia que Pedro, ele disse, mestre, eu estou afundando, mas a Bíblia diz que Jesus tomou a mão de Pedro, aleluia, e disse, homem de pouca fé, levantou aquele homem daquelas águas quando ele estava afundando. Os homens estão colhendo o preço de tirarem os seus olhos de Deus e colocaram seus olhos no pecado. Quantas pessoas, meu dileto assistente desse programa, quantas pessoas tiraram seus olhos de Jesus e colocaram no carnaval, e colocaram no pecado, e colocaram na bebedeira, e colocaram nos vícios. Os homens tiraram os olhos de Jesus. E hoje nós estamos vendo aí as pessoas fazendo de frente à palavra de Deus, a terrível ideologia de gênero que quer confundir as nossas crianças, confundir a sociedade. Isso são pessoas que tiraram os seus olhos de Deus. E quem tira os olhos de Jesus começa a afundar, vão para o fundo do poço e vão colher o preço de viverem longe de Deus. Mas a reflexão de hoje, o tema é, não tire os seus olhos de Jesus. Olhe para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Ele, você será feliz. Olhando para Jesus, você terá a vitória. Olhando para Jesus, a tua vida jamais será a mesma. A serpente de metal foi erguida, o povo olhava em obediência e sentia no seu corpo a cura e glorificaram a Deus, porque diz o texto que passavam a viver. Eu quero concluir este programa te dizendo, não tire seus olhos dele. Você que é jovem, que me escuta, você que é um adolescente que me escuta, não tire os teus olhos de Jesus e coloque neste mundo. Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem foi levantado para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero concluir dizendo o que disse o profeta Isaías, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. Me permita orar pela sua vida. Pai bendito que estais nos céus, eu quero te agradecer, Senhor, porque nesse programa Tu levastes ao coração de cada um dos nossos diletos telespectadores uma profunda mensagem acerca do olhar fito, uma pessoa bendita do Teu Santo Filho.
Eu quero te pedir, Senhor, aqueles que estão com seus olhares nesse mundo, que eles voltem para ti, que eles reconheçam que é em ti, Senhor Jesus, que o homem tem a vida, é em ti que o homem tem a paz, é em ti que o homem tem a esperança. Eu quero te pedir que essa mensagem, Senhor, esteja entrando nos corações, esteja entrando nos lares, esteja entrando nas vidas e que as pessoas sintam, Senhor, o pulsar do Teu Espírito Santo, levando-os a olhar para a cruz, onde o homem tem o perdão dos seus pecados. Eu quero te agradecer por essa mensagem no nome santo do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua audiência, sempre é um prazer nosso estar convosco. Que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.